Fala pessoal, eu sou o professor João Paulo da Escola Contábil e estou ao lado aqui de William, um profissional que tem uma larga experiência no mundo contábil e veio contar para a gente aqui as três principais ou os três pontos do qual você, na condição de assistente contábil, não pode cometer. Não é isso, William? E a gente veio aqui bater esse papo, trocar essa ideia e apresentar essas três mais situações do qual o assistente contábil tem deficiência ou não tem essa deficiência. Eu queria que você falasse aqui para a nossa audiência como é que poderia repassar essas três situações. É um prazer, uma satisfação estar compartilhando esse momento com vocês. E um dos fatores que a gente nota no cotidiano que ocorre referente à deficiência, onde a gente deixa passar algumas oportunidades, é a questão da identificação dos movimentos bancários. Muitas vezes os clientes, as empresas enviam as documentações para os escritórios ou para o setor contábil, e muitas vezes essas documentações, esses extratos, não estão identificando de forma clara e objetiva a que se refere aquela saída daquele dinheiro, aquela entrada, aquele recebimento. Isso faz com que o assistente ele tenha dificuldade em fazer a classificação correta. Um exemplo prático, por exemplo, a entrada de dinheiro na conta bancária poderá ser de um recebimento de um cliente, como também poderá ser, de repente, um empréstimo que ele está recebendo. E aí, se não tiver bem identificado... Dentro dessa identificação, ele consegue encontrar isso dentro do extrato bancário. Exatamente. Se ele não tiver essa atenção, passa despercebido. Passa despercebido. Então, tem que haver, de certa forma, essa maior atenção. Por exemplo, muitas vezes pode ocorrer retirada dos sócios, onde deverá ser, de repente, um dividendo, um adiantamento de lucro, e muitas vezes esse valor está inchando o caixa. Muitas vezes não cria uma conta transitória para uma devida classificação posterior. Porque qual é a grande dificuldade? Há duas saídas. A dificuldade é, muitas vezes... Segura. Pessoal, veja só o que é que o William está falando para a gente. Ele está dando uma dica e, ao mesmo tempo, está dando duas saídas para que esse erro não seja cometido com certa facilidade, correto? Perfeito. Atenção, pessoal, ele está dando a dica para não acontecer e, ao mesmo tempo, está nos passando duas dicas a mais, eu vou chamar isso de bônus, para reforçar essa dica para que você, assistente contábil, não venha a cometer. William, conte para nós qual seriam essas duas formas de não cometer esse erro. Bom, uma das formas para não cometer esse erro é você criar uma conta transitória e os valores que você não conseguir identificar no movimento, que não esteja identificado no movimento bancário, você cria a conta transitória e joga esses valores para essa conta. O saldo da sua... Você está evidenciando que eu tenho que colocar esse saldo dentro dessa conta. Isso. Para que tenha a facilidade de ser encontrado. Isso, exatamente. Porque o que vai ocorrer? O teu extrato vai estar batendo na tua conta, vai estar batendo no teu extrato. Dentro da conciliação, show de bola. E essa conta transitória vai estar lá como um alerta. Toda vez que você for emitir um relatório, você vai ver aquela conta de valores não identificados. Entendi. Vai ficar mais fácil a minha conciliação quando for fazer a conciliação com o extrato. Perfeitamente. Sim. E aí, esse valor você consegue ematir um relatório com os valores que estão pendentes de identificação para facilitar. Primeira dica, show de bola. Abrir uma conta do qual eu posso identificar e essa conta fica como se fosse um alerta para mim. Exatamente. Dentro da minha conciliação caixa-banco, eu encontre no meio dessas duas contas uma conta, digamos que uma conta filha. Exatamente. Não é isso? A conta mãe seria a conta banco e dentro dessa conta filha seria essa conta do qual eu pudesse fazer essa conciliação. Segunda dica, para evitar esse primeiro erro, qual seria, William? Tratar o erro na origem, que é o quê? De repente, se você tirar um pouco de tempo e vai lá no teu cliente e faz o primeiro mês com ele e mostra a importância da identificação do extrato, e aí ele vai perceber valor nisso e na próxima vez já vai vir com maior facilidade essa informação. Caso você tenha uma certa dificuldade nessa comunicação, poderá usar uma espécie... Muito interessante isso aí. Muito interessante porque, ao invés de você erradicar no meio o erro, você vai, como você falou, você vai tirar isso aí na raiz.
E tirando da raiz, automaticamente, isso vai ser um efeito dominó. No futuro, esse erro, automaticamente, não vai sair no primeiro mês. Mas na consequência de estar batendo sempre na raiz, futuramente, o assistente contábil já vai ter essa facilidade de fazer essa conciliação. Eu tenho essa conta redutora, eu tenho essa conta filha, que nós chamamos, e eu vou ter o erro tirado no início. Show de bola. Entendi. Entendi. Muito fácil essa forma de trabalho que auxilia aí a conciliação do assistente contábil. Partindo dessa ideia, qual seria o segundo erro, William, para a gente? Muitas vezes é o assistente não observar a composição do saldo de uma duplicata, por exemplo. Às vezes, você pega o valor da duplicata, você vê lá R$ 115, de repente você lança, né, o assistente de repente lança aquele valor de R$ 115 e não observa a composição daquele saldo. Muitas vezes, de repente, esses R$ 15 seria juros, e aí, de uma certa forma, você fez o pagamento a mais no teu fornecedor, onde ele poderia ter apropriado esses R$ 15 que é devido a juros, ocasionando aí o... Juntando com o que o William está falando, eu vou agregar, tá, William? Eu vou somar um fator aí que seria a mais. De 3, a gente vai pular para 3.1. Todo assistente contábil não tem que ser mecânico. Ele tem que ter um pouco de crítico. Ele tem que ser proativo, ele tem que entender o porquê que esse número está vindo R$ 115. Usando a ideia do 115, o valor cheio é 115. Mas se eu separar esses números, de que é os juros, de que é o valor real, é isso que você está querendo nos passar. Ele não seja somente fazer por fazer. Ele não entre nesse mecanismo de estar executando debitar e creditar mecânico. Correto? Correto. Como a gente costuma dizer, ele tem que fazer o lançamento e já ir desenhando esse lançamento, como vai ficar dentro do relatório final. Que aí ele consegue perceber, vai percebendo aos poucos, quanto é importante a classificação de forma correta dentro da sua missão como assistente contábil. Show de bola, show de bola. Isso aí agrega muito valor ao assistente contábil. Terceira dica, qual seria? A gente entender o seguinte. Você falou do primeiro erro, que seria a conciliação e criar algumas estratégias para facilitar essa conciliação. No segundo momento, você falou que para que ele tenha não só aquele manejo de executar por executar, mas ter uma proatividade de perguntar o porquê dessa crítica, de onde está vindo esse número. Qual seria essa terceira situação que mais é vista dentro de um assistente contábil? A terceira dica que eu posso dar é o seguinte: antes de disponibilizar qualquer relatório para o teu gestor, para a pessoa que está um nível acima do seu, verifica o saldo divergente das contas, para que, quando você leva esse documento, ele já esteja o mais perfeito possível. Muitas vezes, de repente, dependendo do software, você tira um saldo divergente das contas total, e aí ele vai te dizer quais são as contas que, de repente, passou e você não percebeu que ficou o saldo virado. E aí você, com esse relatório, você consegue, de forma pontual, localizar onde está o erro e, de repente, ver por que ocorreu aquilo ali. Ou seja, antes de liberar qualquer documento, qualquer relatório, procura verificar... Analisado não só em contas específicas, isso, mas o relatório como todo. Verifica o relatório como todo e aí olha se não está tendo uma divergência antes de você passar a informação para outros. Né? Entendi. Recapitulando as 3 dicas. A primeira, a gente tem uma forma de estratégia de abrir diversas contas dentro do caixa ou do banco, dentro dessa conciliação bancária. Na segunda estratégia que você falou, na segunda dica que você falou, a gente usar a crítica, ser mais proativo e não esperar esse mecanismo. Na terceira dica, reforçando, é você tirar um saldo divergente, verificar a contabilidade conta por conta, analisar por que esse número está batendo. Ok, tranquilo. Pessoal, o professor William da Escola Contábil deixou essas 3 dicas para nós. E se você, assistente contábil, assistente de DP, profissional contábil, já é contador, já trabalha há anos nessa área, eu vou pedir para que você deixe aqui o seu like nesse vídeo e escreva aqui abaixo para que o William possa responder através das nossas redes sociais. Escreva aqui nos comentários qual seriam as dicas, qual seria a sua dúvida sobre a área de contabilidade do qual o William aqui
é nosso professor da área contábil. Fica aqui os nossos abraços e agradecimentos. Gostou desse vídeo? Compartilhe em suas redes sociais as 3 estratégias ou as 3 dicas que não poderá ser cometido pelo assistente contábil.